Eu a flagrei saindo do meu apartamento às 2 da manhã. Ela me encarou firme e disse: "Você não é meu dono. Volto quando me der vontade." Assenti em silêncio. Mas quando resolveu voltar, dias depois, tinha alguém esperando por ela lá dentro, e não era eu. O barulho da fechadura foi o que me acordou. Eram 2h17 de uma terça-feira e o som estava estranho. Silencioso demais, calculado demais. Vi a sombra dela surgir no corredor, já de roupa completa, como se fosse pegar um voo de madrugada. Encontrei-a na porta da frente, bolsa na mão. E ela não parecia culpada, parecia irritada. Irritada por eu ter acordado. Me encarou com aqueles olhos frios e desafiadores e soltou: "Você não me possui, Érico. Volto quando bem entender." Não gritei, não perguntei nada. Só fiquei parado, vendo a porta se fechar atrás dela. Para ela, aquilo era um manifesto de liberdade. Para mim, era só abuso disfarçado de atitude. Achava que podia tratar minha casa como hotel e a mim como recepcionista. Mal sabia que com aquela frase tinha rompido o fio de vez. Quando decidisse voltar, não encontraria a porta aberta. Encontraria justamente a única pessoa de quem tinha medo, sentada no meu sofá, pronta para dar a lição que ela passou a vida fugindo. Trabalho com consultoria em segurança. Meu dia a dia é analisar ameaças, identificar brechas e criar sistemas para proteger coisas valiosas. Minha carreira inteira se baseia em perceber o que os outros ignoram e agir rápido antes que dê ruim. Irônico, então, que a maior falha de segurança da minha vida estivesse dormindo na minha cama nos últimos 6 meses. Tenho 39 anos. Moro em um prédio de alto padrão, seguro, e minha rotina sempre foi disciplinada e tranquila. Ou era, até conhecer a Marcela. Ela tem 32 anos, um furacão de energia caótica que trabalha como designer gráfica freelancer, pegando só o suficiente para bancar suas aventuras. Se dizia de espírito livre. Eu achava isso charmoso. Hoje vejo que confundi falta de responsabilidade com personalidade. Foi ela quem sugeriu se mudar para o meu apartamento, há 6 meses, quando o contrato dela venceu. Veio com a conversa de que queria construir algo sério comigo. Aceitei, mas com uma condição. Ela tinha que ajudar com as contas. Nada demais, só uma quantia fixa para despesas básicas. Ela topou, mas o dinheiro nunca vinha em dia, sempre acompanhado de desculpas mirabolantes. Deixei passar. Esse foi meu primeiro erro. Tratei uma falha grave como se fosse detalhe. 2 meses atrás, começou a voltar cada vez mais tarde, cheirando a cigarro e cerveja barata, enquanto eu já estava dormindo. Quando eu perguntava, ela vinha na defensiva. "Estava com amigos, Érico. Você não é meu chefe." Usava palavras como sufocante e controlador, quando eu só queria saber se estava bem. Os sinais de alerta estavam piscando igual farol de Kombi velha, mas eu ignorei. O envolvimento emocional estava bagunçando meu raciocínio. Até que, na última terça-feira, ouvi de novo o clique da fechadura. Era uma abertura lenta, silenciosa, coisa de profissional. Levantei, segui até a sala. E lá estava ela. Jeans, jaqueta de couro e bolsa pendurada no ombro. Paralisada, como um cachorro flagrado com a cabeça dentro do saco de ração. Perguntei seco: "Vai a algum lugar?" O medo dela virou raiva na hora. Estratégia clássica de desviar o foco. "Não preciso te dizer meus passos." Às 2 da manhã, dentro do apartamento que dividíamos. Precisa sim." Foi então que veio a frase que cortou como navalha. Deu um passo em minha direção, rosto cheio de desprezo. "Você não me possui, Érico. Volto quando tiver vontade." E saiu. A porta se fechou e eu fiquei ali, em silêncio. Doeu, claro. Uma dor gelada, funda. Mas meus instintos falaram mais alto. Houve uma invasão. E meu espaço, minha paz, estavam em risco. A ameaça precisava ser neutralizada. Não liguei, não mandei mensagem, só deixei que ela seguisse rumo ao choque que eu estava prestes a preparar. Primeiro, garanti o perímetro.
Entrei no painel do meu sistema de segurança, desativei o acesso remoto dela e troquei a senha principal. Às 2h25, Marcela já estava oficialmente trancada do lado de fora. Depois, cortei os acessos internos, contas compartilhadas, telefone no meu nome, streaming, truquei tudo, até a senha do Globoplay. Cada pedacinho da vida confortável que ela tinha estava sendo desmontado, como quando você puxa o tapete e o sujeito cai de cara no chão. E a última medida foi a mais importante, aquela que ela nunca imaginaria. Pensei em quem ela era e no que realmente valorizava. Para ela, liberdade era só desculpa para fugir das responsabilidades, e eu sabia exatamente quem, na vida dela, representava o oposto disso. De quem ela vivia reclamando? Da única pessoa cujo julgamento a deixava em pânico. O pai, o general Antônio Ribeiro, já aposentado. Um homem que passou 3 décadas no exército e que enxergava disciplina, responsabilidade e ordem como se fossem os 3 pilares sagrados da vida. Marcela passara toda a sua vida adulta tentando escapar das expectativas rígidas dele, como quem foge de blitz de trânsito. Ela chegou a se mudar para o outro lado do país só para manter distância. Ainda assim, ele seguia pagando o seguro do carro e a conta de celular dela, detalhe que convenientemente nunca aparecia quando ela se gabava da própria independência. Eu tinha o contato dele por causa de uma reunião formal que tivemos no último Natal. Peguei o telefone e liguei. Era quase meia-noite no fuso dele, mas eu sabia que estaria acordado. General não dorme, ele apenas descansa em posição de sentido. Ele atendeu no segundo toque, com a voz áspera e alerta. Ribeiro, general. Aqui é o Érico. Perdão pelo horário, mas estou com um problema envolvendo a Marcela e acredito que o senhor precisa saber. Expliquei tudo de forma direta, sem floreio, só os fatos. Contei sobre a fuga dela, o fim do relacionamento e a decisão de não permitir que voltasse para meu apartamento. A partir dali, a filha dele estava, basicamente, sem teto. Do outro lado da linha, silêncio. Eu ouvia apenas sua respiração pesada, como se mastigasse cada palavra que acabara de escutar. Ela já tem histórico desse tipo de comportamento, Érico, disse ele por fim, carregado de uma decepção que parecia pesar décadas. Fugir quando a vida aperta. Eu entendo, senhor, respondi, mas minha casa não pode mais ser refúgio. Ela precisa voltar para o senhor. E qual é a sua proposta? Simples. Eu junto as coisas dela e o senhor vem buscá-la. O senhor é a única pessoa de quem ela não consegue escapar. Outra longa pausa. Quando? Ela disse que voltaria quando tivesse vontade. Eu aposto que em 2 ou 3 dias, depois que a festa acabar. O senhor consegue chegar até sexta? Amanhã de manhã, pega o primeiro voo. Ele disse e desligou. A armadilha estava feita. Marcela estava lá fora, vivendo sua fantasia de espírito livre, sem imaginar que o pesadelo dela já vinha cruzando o país de avião para resgatá-la pela coleira. Não ia perder só um teto, ia perder também a ilusão de independência. Atualização 1, 3 dias depois. O apoio da comunidade daqui virou um ponto firme em meio ao caos. Ficou claro que uma linha sem volta tinha sido cruzada. O general Ribeiro chegou na quarta-feira de manhã, pontual como um trem suíço. Mesmo em roupas civis, era imponente e carregava aquele ar de autoridade que deixa qualquer um com vontade de arrumar a postura. Apertamos as mãos na porta do meu apartamento. Foi um silêncio rápido, mas de entendimento mútuo. 2 homens lidando com o mesmo problema, só que por ângulos diferentes. Agradeço por manter a calma, Érico, disse ele, observando o apartamento como se fosse inspeção de quartel. Só estou neutralizando uma ameaça à minha segurança doméstica, respondi. Passamos os 2 dias seguintes encaixotando a vida de Marcela. Estranho, quase clínico, o general era eficiente de um jeito assustador. Separou roupas, materiais de arte, projetos inacabados, achou até coisas que eu nunca tinha visto. Um monte de faturas estouradas de cartão de crédito escondidas numa caixa de sapatos, além de um diário cheio de desabafos contra o mundo. Ele não comentou nada,
Apenas empacotou. Enquanto isso, conversamos. Ele falou da infância da filha, sempre rebelde contra qualquer tipo de regra, listou empregos fracassados, dívidas, confusões. Ele esperava que eu fosse o cara que, enfim, a colocaria nos trilhos. Ela confundiu sua estabilidade com rede de segurança, quando na verdade era a fundação para construir algo, disse, fechando mais uma caixa. Ele estava certo. Na sexta-feira à tarde, exatamente 72 horas depois da fuga, meu porteiro me ligou. Marcela estava no saguão, exigindo entrar. Dei ordem para barrar. Minutos depois, meu celular começou a vibrar. Primeiro ligações, depois mensagens. Começou com raiva, depois confusão, até chegar na súplica. Érico, o que está acontecendo? O porteiro não me deixa entrar? Por que meu chaveiro não funciona? Você realmente me trancou para fora? Isso não tem graça. Érico, por favor. Meu celular já estava quase morrendo de tanta notificação. Eu não tinha para onde fugir. Só queria que ela entrasse para a gente conversar, mas preferi ficar quieto. Permaneci sentado na sala ao lado do general, vendo as mensagens pipocarem na tela. Ele olhou para o celular e depois encarou a minha cara. "Ela tá me ligando agora", avisou atendendo no viva voz. "Pai", a voz de Marcela soava desesperada, prestes a desabar em choro. "Tem alguma coisa errada com o Érico. Ele me trancou para fora do apartamento. Pode ligar para ele? Ele não atende minhas ligações." O general Antônio Ribeiro respondeu com firmeza de quem manda em até formatura de colégio. "Eu sei que ele não é você, Marcela. Estou no apartamento dele agora." O silêncio do outro lado foi tão pesado que dava para sentir daqui. Eu conseguia imaginar o rosto dela, em choque, tentando processar a bomba. "O quê?" sussurrou. "Vim te levar para casa. O Érico e eu já conversamos. Suas férias acabaram. Volte para o apartamento. O porteiro vai te liberar para subir." Ele desligou na maior naturalidade. Uns 5 minutos depois, a campainha tocou. Quando abri, lá estava ela. Pálida, cabelo desgrenhado, com os olhos alternando entre mim e o pai, que cruzava os braços na entrada como quem aguardava a audiência no cartório. A coragem dela evaporou. Aquela mulher cheia de arrogância que tinha saído do meu AP 3 dias antes e tinha sumido. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou num fio de voz. "Ele está aqui porque você não é mais problema meu", respondi. "Você disse que voltaria quando quisesse. Pois bem, abriu mão do direito de morar aqui. Seu pai se ofereceu de bom grado para te receber." "Você ligou para o meu pai?" Ela explodiu, voltando a ficar furiosa. "Pelas minhas costas! Você não tinha esse direito!" O general cortou sem dó. "Ele tinha todo o direito, Marcela. A casa é dele. Você não respeitou nem ele, nem a própria situação." E concluiu: "Esse faz de conta acabou hoje. Suas malas já estão prontas. Amanhã, 8 da manhã, temos voo marcado." Ela tentou chorar, argumentar, manipular, mas de nada adiantou. Virou-se para mim implorando: "Érico, por favor, eu errei. Fui idiota. Não faz isso." "Já tá feito, Marcela." Apontei para a pilha de caixas organizadas no corredor. "Sua nova fase começa agora." Naquela noite, ela dormiu no quarto de hóspedes, o general esticado no sofá. E o silêncio que reinava no apartamento era tão pesado que parecia até quando a internet cai no meio do final da novela. No dia seguinte, acompanhei Marcela e o pai dela até o aeroporto. O voo foi um desastre, segundo o general que me ligou depois. Ela passou o caminho inteiro emburrada, sem dirigir uma palavra a ele. Quando chegaram à casa dos pais, a realidade bateu de frente. O pai cumpriu o prometido, estabeleceu regras. A tal carreira de freelancer dela, que se resumia a 2 ou 3 projetinhos por mês, não era emprego de verdade. Teve 30 dias para arranjar trabalho fixo, fim das noites de balada e de voltar quando bem entendesse. Agora tinha toque de recolher, tarefas domésticas e cobrança para contribuir com a casa. Pela primeira vez na vida adulta, estava sendo tratada como adulta de verdade, e não estava lidando bem com isso. Tentou virar o jogo, me pintar como vilão, dizendo para as amigas que eu era controlador, que a tranquei do lado de fora
e que ainda chamei o pai dela para arrastá-la de volta. Não colou. Uma delas, a Joana, que sempre achei a mais pé no chão do grupo, me ligou pedindo desculpas. Preciso ser sincera, Érico. Todo mundo sabia que ela estava saindo com outro cara. A gente até avisou que isso ia dar ruim. Ela tem essa mania, usa as pessoas para se estabilizar e depois enjoa. O que você fez, sinceramente, foi a melhor coisa para ela. A ligação caiu como um alívio. Era a prova de que não tinha sido só um erro momentâneo, e esse era o padrão dela. E, como esperado, o tal príncipe encantado desapareceu rapidinho. O sujeito era barman de um barzinho onde ela e as amigas costumavam ir. Fazia parte da farra, da adrenalina, mas relacionamento sério com alguém desempregada e morando com os pais sob toque de recolher? Ele pulou fora na hora. Ele parou de atender as ligações dela em menos de uma semana. Enquanto isso, minha vida retomou um ritmo produtivo e, diga-se de passagem, até prazeroso. Fiz aquela faxina digna de fim de ano no apartamento, eliminando os últimos rastros da presença dela. Vendi o sofá ridiculamente desconfortável que a Marcela jurava ser estiloso e troquei por um clássico de couro, desses que abraçam a gente no fim do dia. Me concentrei no trabalho e conquistei um novo cliente importante, que vai exigir toda a minha energia pelos próximos meses. Esse foco caiu como um presente, limpo, lógico e com resultados previsíveis. Só restava um último detalhe para resolver. Marcela tinha deixado algumas coisas para trás, entre elas um notebook e uns equipamentos de fotografia profissionais que eu tinha comprado para ajudar no tal negócio criativo dela. O pai dela, o general Antônio Ribeiro, me ligou, perguntando o que deveria fazer com aquilo. Respondi sem pestanejar: vender tudo. Sugeri que usasse o dinheiro para quitar o depósito de segurança do último apartamento dela. Eu sabia que ela nunca tinha pago. Houve um silêncio pesado na linha e o general perguntou: como você sabe disso? Dei uma risada seca e disse: é meu trabalho saber das coisas, só diga a ela. O resto do valor podia ser encarado como uma indenização. A mensagem ficou bem clara. Eu não estava apenas encerrando um relacionamento amoroso, estava fechando cada porta, cada brecha que mantinha Marcela dependente de mim. Era a última fatura sendo quitada. 3 meses depois, as estações mudaram, e minha vida também, para muito melhor. O capítulo sobre Marcela está encerrado, e com um final mais certeiro do que qualquer roteiro de novela da Globoplay. O que ouço por meio de conhecidos pinta um quadro nada animador da nova rotina dela. Voltar a morar com o pai foi como um banho gelado às 6 da manhã em pleno inverno paulistano. Ela conseguiu o emprego porque foi obrigada. Hoje é designer júnior numa agência pequena de publicidade, ganhando o salário de iniciante. Adeus aos dias de trabalhar poucas horas e passar o resto do tempo experimentando a vida. Agora é batente das 9 às 5, trânsito para chegar no escritório e um chefe para dar satisfação. Para ela, isso é praticamente o inferno particular. A relação com o pai está no limite. Ela o acusa de ser controlador e ele se decepciona cada vez mais com a falta de firmeza dela. Pela primeira vez, Marcela é obrigada a viver dentro das próprias possibilidades e descobriu que elas são bem mais modestas do que imaginava. Cerca de um mês atrás, tentou me contatar. Um e-mail enorme e confuso foi parar direto na caixa de spam. Era um clássico manual de manipulação. Frases do tipo: "Você era meu porto seguro e eu não sabia o quanto isso era valioso", pipocavam pelo texto. Jogou a culpa em tudo. Medo de compromisso, criação complicada, o trânsito de São Paulo, talvez até Mercúrio retrógrado, menos nela mesma. Terminou dizendo que tinha mudado, que estava amadurecendo e perguntou se poderíamos conversar. Apaguei sem responder. As pessoas não mudam só porque a vida apertou. Mudam quando realmente assumem a responsabilidade de crescer. Marcela não estava assumindo nada, só procurando uma saída para escapar das consequências. E sabe o que foi mais recompensador em tudo isso? Não foi o confronto. Foi o processo silencioso, quase cirúrgico de retomar minha vida. A vingança não teve gritos nem estouro de fogos. Foi uma remoção estratégica, passo a passo, de uma ameaça.
Identifiquei o ponto fraco, calculei o risco e executei um plano para neutralizá-lo. Ela achava que sua força estava em poder ir e vir quando bem entendesse. Nunca percebeu que o verdadeiro poder está na estabilidade, na autossuficiência, naquela confiança calma de quem é dono da própria vida. Eu não precisei berrar nem fazer cena para vencer. Só precisei de um telefonema. E deixei a ordem natural das coisas se impor. Hoje, estou saindo com alguém novo, uma arquiteta. Inteligente, focada e tão organizada quanto os prédios que projeta. Nossas conversas giram em torno de fundamentos, integridade e sobre como construir algo duradouro. Quando ela passa a noite, não sai escondida de manhã. Tá lá preparando café, rindo e falando sobre os planos do dia. É parceria, não patrocínio. O último ato desesperado de Marcela foi espalhar que eu tinha destruído a vida dela. Mas eu não precisei provar nada a ninguém. Apenas parei de deixar que ela destruísse a minha. Abri a porta e ela saiu. Do outro lado estava o pai. As consequências inevitáveis da vida. Marcela dizia que eu não a possuía. E nisso ela estava certa. Mas ela também nunca me teve. No instante em que esqueceu dessa verdade, o jogo acabou. Ela só não percebeu.